com o Raul Estanásio já na tela, ao vivo aqui de Cascavel, para falar de um assunto sério. Um homem que foi preso após esfaquear e manter, pasmem, presta atenção nessa história, uma adolescente em cárcere privado. Aconteceu aqui na nossa região e foi no Sudoeste. Que absurda essa história, Raul. Em que cidade e como aconteceu isso? Francisco Beltrão, Wagner, se não bastasse essa facada, também o cárcere privado, esse homem teria ainda tentado estuprar, tá? Violência sexual contra essa adolescente, tá? Inclusive, tá? A gente já traz a informação do seguinte, que esse homem que cometeu esse crime, Wagner, ele já tem diversas passagens pelo setor policial, utiliza a tornozeleira eletrônica, ou seja, estava em liberdade provisória, enfim, tudo aquilo que a gente sabe muito bem, e cometendo crime mais uma vez. Tudo teria acontecido, Wagner, da seguinte forma. Esse homem, tá? Ele estava com essa adolescente na casa, tá? Começou a agredir essa adolescente, depois deu uma facada na região da perna. Esse homem, aliás, mantendo ela em cárcere privado, chegou a chamar uma outra conhecida para prestar os primeiros socorros em relação ao ferimento na perna dessa adolescente. Quando a mulher chegou lá, percebeu a gravidade do ferimento, tentou levar a adolescente que estava sendo mantida em cárcere privado até um pronto-socorro, mas o homem impediu, expulsou essa mulher da casa. Foi quando então ela pediu por socorro, ligou para a polícia relatando o que tinha acontecido. E detalhe, essa adolescente já estava por horas, tá, em cárcere privado. A polícia, depois de receber essa informação, foi até a região do bairro Pinheirinho, lá em Francisco Beltrão, chegou no endereço, percebeu que a porta estava entreaberta e o homem estava na cama ao lado da cama onde estava essa adolescente ferida. Ela foi socorrida, encaminhada ao atendimento hospitalar. O homem foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado para a delegacia. Como eu falei, já tem diversas passagens pelo setor policial, faz o uso de tornozeleira eletrônica na delegacia, tá? Essa jovem, essa adolescente, ela relatou então em que, enquanto estava sendo mantida em cárcere privado, esse homem tentou abusar sexualmente dela, tá? Tentou estuprar ela. E aí, como ele não conseguiu, deu diversos socos e chutes como forma de tentar se vingar por não ter conseguido abusar sexualmente dessa adolescente. Ele segue preso e essa jovem segue recebendo atendimento hospitalar, Wagner. História absurda, inaceitável. Raul trazendo essa notícia pra gente ao vivo. Obrigado pela participação. Doutora Silvia Cristina, advogada, está aqui com a gente para a gente continuar discutindo esse assunto bem importante. Entrando, inclusive, doutora, em uma outra discussão relevante, uma mudança, inclusive, que foi publicada na lei que determina a proibição de guarda compartilhada para casos de violência doméstica que envolva aí casal e filhos. O que funciona? Como que é assim? É para todos os casos? É analisado caso a caso? Primeiro, obrigado pela participação. Um bom restinho de feriado. Boa noite. Boa noite a quem nos assiste. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa lei, ela veio, na verdade, para pacificar e acabar com alguns julgamentos com um pouco bom senso, eu costumo dizer. Por quê? Antes, você já conseguia fundamentar uma guarda unilateral nesses casos de violência. Só que ainda tem gente que entende que ele bate, mas é um bom pai. Como se a criança presenciar aquela violência não fosse uma forma também de violência. Então, a questão da guarda, ela é sempre muito mutável. Você pode modificar conforme as situações forem acontecendo. Com essa lei, agora está explícito. Se existe violência doméstica e familiar naquele lar, a criança presencia ou a violência é contra a criança, a guarda não pode ser compartilhada. Certo? Isso tem embasamento também no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e em vários direitos da criança, visa proteger a criança. Por quê? A violência psicológica, ela também é uma forma de violência. Ela perpetua esse ciclo da violência, pode desenvolver transtorno de ansiedade, pode levar aquela criança a desenvolver uma depressão. Então, o intuito é preservar a saúde daquela criança. Proteger o mais fragilizado nessa história, que é o menor. O ECA lá de 1988 não é só para discurso não, tá? É quase uma bíblia que tem que ser seguida e por isso que essa decisão é tão importante, né, doutora? Vamos aproveitar que a senhora está aqui, inclusive, vou pedir licença para ir com a Rafa Schwinck, que está ao vivo com a gente, porque, inclusive, a gente fala muito de casos de agressão, de violência contra a mulher e teve mais um caso aqui na nossa região. Rafa, onde foi dessa vez e como foi isso?
Pois é, mais um caso infelizmente registrado, foi aqui em Cascavel. Essa situação, a mulher ela acabou procurando ontem a Polícia Militar para relatar então essa ocorrência. Ela informou que um dia anterior ela teria sido agredida pelo companheiro que estava embriagado e que esse tipo de caso infelizmente era muito comum na residência, que quando ele bebia, ele agredia e quebrava várias coisas ali, né, imóveis, enfim, dessa residência. Inclusive, nessa última situação, ela relatou que ele tentou enforcá-la e a polícia conseguiu verificar que sim, ela estava com várias marcas no pescoço, inclusive precisou encaminhar ela para o médico para que ela passasse então por exames. Nessa ocorrência, o que chamou muita atenção até por parte da polícia é que ela não tinha nenhum meio de comunicação. Essa mulher não tinha nem celular, então realmente o que demonstra em muitos casos, né, quando a gente comenta que às vezes os vizinhos podem estar até auxiliando, é por conta disso, que essas vítimas, na maioria, viu, Wagner, elas não têm esse meio de comunicação, porque esses homens aí, eles acabam até retirando os celulares, enfim, para que elas não possam pedir ajuda. Então, até a gente reforça por aqui que as pessoas que ouvirem algo nesse sentido de briga, discussão, que sim, que elas realmente entrem em contato com a polícia para tentar auxiliar. Inclusive, nesse caso, ela foi encaminhada para o CREAS. Ela solicitou que, ela demonstrou, na verdade, que ela quer sair da residência. Então, por isso que teve esse encaminhamento para que eles possam encaminhar primeiramente ela para um lar provisório que a gente tem aqui em Cascavel, que acaba recebendo essas vítimas de agressão, para depois realmente ela conseguir se reestruturar, né? Conseguir se reerguer depois de algo como nesse sentido. E isso demonstra muita força por parte dessa mulher que foi vítima, porque realmente deixar tudo para trás, uma casa, um lar que você muitas vezes demorou para construir, mas saber que você está correndo risco. E era isso que ela acabou vendo, né? Principalmente nessa última agressão. E por isso ela pediu, olha, eu quero morar em um outro lugar, eu deixo tudo para trás, mas eu quero a minha vida. Então ela acabou fazendo essa solicitação para a polícia, viu, Wagner? Olha, é muito triste, Rafa, a gente ver esse tipo de depoimento. Claro, a parte positiva dela conseguir entender, procurar essa ajuda, e que bom que chegou a tempo. Como você falou, os órgãos de segurança de toda a região, Cascavel, Toledo, toda a região, ficam em alerta quando tem um caso como esse, caso que vem de Diamante do Oeste. E lembrando que a violência, ela não precisa apenas ser a violência física, não precisa chegar ao extremo. Inclusive, a violência é psicológica, a violência é financeira, ela começa naquela agressão verbal, no relacionamento abusivo, às vezes antes de evoluir para um casamento. Aí pensa, né, Rafa, que depois, quando casar, vai mudar. Isso aí é índole, tá? É uma ação criminosa, tem que denunciar, e às vezes se a vítima não tem essa força, não consegue, né, doutora? É importante que outras pessoas façam essa denúncia. Rafa, obrigado pela participação. Doutora, me ocorreu agora uma dúvida aqui que de repente pode ser do pessoal de casa. No caso dessa nova decisão, então, vale para homem também quando a gente tem um caso de violência, não somente contra a mulher, para preservar a criança, vale também para o outro lado? Sim, a lei não especifica que seja violência doméstica contra a mulher. Desde que seja violência doméstica que possa expor a criança a essa violência também, ou uma forma de violência derivada, como escutar a mãe apanhando, pode não ser contra a criança em si, mas que exponha ela a alguma forma de violência, é aplicada, seja uma violência praticada pela mulher ou pelo homem. Mas nós normalmente tomamos o exemplo do homem batendo na mulher porque estatisticamente é o que mais ocorre. E são números de fato assustadores, Paraná e Brasil afora. Doutora, tem uma outra dúvida também. A Lana é um caso de grande repercussão que aconteceu em Cascavel, inclusive. Uma jovem, depois do fim do relacionamento, o companheiro não aceitava, ela foi buscar o filho do casal que estava com esse companheiro acabou matando essa jovem. O julgamento aconteceu esse ano, inclusive, desse acusado. A guarda dessa criança ficou com a mãe da vítima e agora a avó paterna, no caso do acusado, do condenado pelo crime, também está buscando essa guarda compartilhada. Essa decisão pode influenciar nesse caso também dos avós que agora disputam essa guarda? Sim, pode ser utilizado como argumentação, mas o
principal fundamento para, no caso, não ficar sob o pai, que já não deve estar, né, sob a guarda do pai, é a questão da perda do poder parental. Quando você pratica um crime dessa gravidade contra alguém que exerce a guarda também, você perde a guarda da criança. Então, com o Código Civil, antes dessa alteração, você já conseguiria alterar. Em questão das avós, como não foram elas que praticaram o crime, pode sim haver essa divisão da guarda compartilhada. Pode usar como fundamentação para tentar uma unilateral, só que será caso a caso. Por quê? Elas não estão envolvidas ali no crime em si. Então, o que o promotor, o que a juíza vão analisar é se essa criança com elas sofrem alguma forma de risco, se for possível ter uma guarda compartilhada de forma sadia a criança, aí é possível sim que seja compartilhada. Mas vai depender também do diálogo entre essas famílias. A criança, ela vai poder conviver com ambos os lados familiares, existe esse diálogo, essa propensão a ter uma convivência harmoniosa. Então, é realmente caso a caso, não nesse caso em específico, mas na situação de um feminicídio, se ambos os avós quiserem. É possível sim. Eu, inclusive, já atuei em ações que era uma guarda tripla, era uma avó apenas e os 2 pais, mas era um acordo. Então, o que sempre vai ser visado é o princípio da proteção integral da criança. Então, o que será melhor para essa criança? E já que nós estamos falando de feminicídio, é importante mencionar que ontem foi publicada uma lei que assegura aos filhos de vítimas de feminicídio um auxílio do governo. Então, filhos menores de 18 anos que tenham perdido a mãe por conta do feminicídio podem solicitar esse benefício de um salário mínimo, caso a renda familiar não ultrapasse 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, sendo uma pessoa de baixa renda, com uma criança que perdeu a mãe e tem ali menos de 18 anos, então você pode já solicitar esse benefício. Entrevista completa lá no nosso canal no YouTube, RIC TV Oeste. Agora, nesse momento, estamos ao vivo e depois fica a transmissão na íntegra. Doutora Silvia, obrigado pela participação, obrigado pela disposição de estar aqui conosco no feriado. Eu que agradeço o convite. Vamos dar um pulinho até Santa Helena nesse momento para espiar como que está o clima por lá.